Olá, meus queridos amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que alegria poder reencontrá-los. Continuamos os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, hoje a partir do parágrafo 470, já no finalzinho de mais uma etapa do nosso catecismo. Nós estamos falando a respeito da humanidade de Jesus e hoje a gente vai abordar um aspecto muito interessante que você não pode perder. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo, acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos, compartilhe esses conteúdos com a sua rede de contatos, para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus e se aproximem de nosso Senhor. E se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo, combinado? É uma forma de você alavancar esses conteúdos no YouTube, a divulgação dos vídeos acontece de maneira mais acelerada e é uma forma também de você nos estimular nesse nosso trabalho de evangelização, tá bom? Nós vamos agora à nossa vinheta e já retornamos. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e convido então vocês a se unirem a mim em oração, clamando ao Senhor que derrame sobre todos nós a luz e a graça do seu Espírito para melhor compreendermos tudo aquilo que o Senhor quiser nos revelar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, nesta etapa do catecismo nós estamos conversando sobre a humanidade de Jesus. Na nossa aula anterior nós explicamos que Jesus se fez carne, que ele habitou entre nós e a gente destacou que ele é 100% homem, mas é também 100% Deus, ou seja, um grande mistério, né? Que nos diz que em Cristo nós temos uma única pessoa, mas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Conversamos também sobre algumas heresias que surgiram lá no início da igreja, que apesar de quererem explicar esse mistério do Verbo encarnado, falaram mentiras. Mentiras essas que foram prontamente, plenamente condenadas pela igreja. Falamos isso com muita convicção, viu, minha gente? Porque, de fato, a igreja tem, sim, autoridade para dizer aquilo que é correto e aquilo que é errado, porque foi para a igreja que Cristo entregou os seus ensinamentos e deu à igreja a autoridade de ligar ou desligar na terra tudo o que fosse necessário. E assim tem sido. A igreja é guardiã da doutrina cristã por autorização expressa do próprio Jesus no seu evangelho. E ela, a igreja, é dispensadora das graças de Cristo através dos sacramentos e também através da pregação da palavra. Hoje nós continuaremos a conversar sobre a humanidade de Jesus. Vamos tentar compreender um pouco melhor como é que se deu esta humanidade. E eu destaco, primeiramente, que é muito importante compreender esta humanidade do Senhor para que a gente possa aprender como viver a nossa própria humanidade. Sim, Cristo é o modelo acabado, é o modelo perfeito da nossa humanidade, que é a imagem e semelhança da Trindade. Vocês lembram que Deus nos criou a imagem e semelhança da Trindade? Não é? Lá no livro do Gênesis nós encontramos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era a Trindade nos criando. No parágrafo 470, então, nós vemos que na pessoa do Cristo encarnado, a sua natureza não foi aniquilada pela natureza divina.
Ou seja, essas duas naturezas conviviam harmoniosamente. E se a gente for pensar bem, isso não podia ser diferente. Jesus é o novo Adão, é o protótipo da nova criação. Nele, em Cristo, nós temos sim a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas temos também o homem que possui a plena realidade humana. E como é que isso acontece? Alguém que, como nós todos, ele também tinha inteligência, vontade, liberdade, os três dons que todo ser humano tinha e tem: liberdade, vontade e inteligência. Como já explicamos anteriormente, então, não é possível fatiar, dividir, repartir a vida de Jesus dizendo agora ele agiu como homem ou agora ele agiu como Deus. Não. A harmoniosa convivência dessas duas naturezas dele, humana e divina, fazia com que ele sempre agisse segundo a sua plena humanidade e a sua plena divindade. Claro que a sua pessoa humana pertence à pessoa divina do Filho de Deus. E o Filho de Deus, por sua vez, comunica para a humanidade o seu modo de ser e de existir lá da Trindade. Assim, embora Jesus tenha trabalhado, pensado, agido, amado e tudo mais como homem, em tudo ele exprimiu o modo de ser e de agir da Trindade, uma perfeita integração. O parágrafo 471 cita uma heresia sobre a qual a gente até já conversou na aula passada, que foi criada por Apolinário. Era a heresia do apolinarismo, que dizia que, ao contrário dessa harmonia que eu citei, ele falava que a natureza divina tinha assumido e controlava a natureza humana. E isso é um erro. A Igreja condenou prontamente esta heresia. O parágrafo 472 nos leva a concluir que Jesus não era simplesmente um profeta, um iluminado, e que a certa altura da vida recebeu uma missão divina. Não. A natureza humana de Jesus, como a nossa, foi aprendendo tudo, experimentava todas as limitações, como nós experimentamos. Por exemplo, a limitação do tempo, a limitação do espaço. É o que nos diz São Lucas no seu Evangelho, quando fala que Jesus crescia em estatura e graça, lá em Lucas 2,52. E isso fazia parte da sua missão e também desse rebaixamento voluntário ao qual ele se submeteu quando veio a este mundo. É o que São Paulo afirmou lá na carta aos Filipenses, quando ele disse que Jesus assumiu a condição de escravo. É aquele aniquilamento total de Deus, a kenosis, o esvaziamento de Deus para se fazer homem. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus agia plenamente como homem, inclusive nas nossas limitações, aprendizado, cultura, relacionamentos, vida familiar, etc., ao mesmo tempo, tudo nele revelava também a sua vida divina, na sua própria pessoa. Assim, todas as ações de Jesus mostravam que ele era mais do que um homem tão somente, mais do que um profeta tão somente. Ele conhecia a alma humana, ele sabia o que ia nos pensamentos das pessoas, ele conhecia as angústias que as pessoas sofriam, ele sabia os pecados que existiam nos corações e tudo de mais secreto que as pessoas guardavam dentro de si mesmas. Ele fazia milagres, ele ressuscitava mortos, ele curava os doentes, ele ensinava como quem tem plena e total autoridade. Era mais do que um homem, ele era Deus. Foi o que explicou o parágrafo 473. Interessante é o que fala também o parágrafo 474, que diz que Jesus humano conhecia os desígnios divinos naquilo que fazia parte da sua missão, tão somente. Isso é tão verdade que quando perguntaram para Jesus quando é que seria o fim dos tempos ou quando é que ia ser a sua volta, ele respondeu que isso só o Pai é quem sabia. O parágrafo 475 reforça o que a gente já falou, que Jesus possuía, então, as naturezas humana e divina em harmonia, mas também em
cooperação. Assim, meus caros, essas vontades não poderiam nunca entrar em conflito. E isso fica muito claro para nós naquele episódio de Jesus lá no jardim do Getsêmani, quando quase na hora de ser preso, ele estava em oração e ele sentiu medo, ele sentiu angústia, uma tristeza profunda a ponto de suar sangue. E ele rezava: Pai, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. A vontade humana, portanto, de Jesus segue a vontade divina sem estar em resistência nem oposição, mas sim de forma subordinada à vontade do Pai e também à missão que ele recebeu. Embora a natureza humana fosse percebida, digamos, por todos que o cercavam, a natureza humana também agia e até mesmo arrancava comentários a todo momento. Por exemplo, naquele episódio em que Jesus acalma a tempestade e alguém fala: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Eles percebiam que era mais do que um humano. Caminhando um pouco mais, os parágrafos 476 e também o 477 nos dizem, com outras palavras, claro, que Jesus encarnado foi alguém concreto, inserido na história, no tempo, no espaço, tão concreto que a sua imagem pôde ser desenhada, esculpida, pintada e venerada. E olha, esses ensinamentos nos dão a segurança de que nós, católicos, não adoramos imagens, mas veneramos, sim, através dela, a pessoa que a representa e que está pintada ou esculpida. Bem, de toda a humanidade e divindade de Jesus, creio que o seu sagrado coração seja o seu principal ícone, o seu principal símbolo de tanto amor, de um amor dedicado à humanidade. Jesus nos amou com um coração humano especialíssimo, coração que também é a expressão do amor infinito que a Santíssima Trindade dedicou a cada um de nós. Foi um coração trespassado na cruz por causa dos nossos pecados. É com este amor que nós fomos amados, mas é também com este amor que nós somos convocados a amar como Jesus amou. Bem, a esta altura, então, dos nossos estudos, creio que seja importante a gente refletir qual seja a importância da gente compreender adequadamente que Jesus desejou ser um de nós, assumindo plenamente a nossa humanidade, igual em tudo, exceto no pecado. O que é que esse mistério nos ensina? A gente vê que muitas pessoas não compreendem ou aceitam esse mistério. E que mistério é esse? Que a nossa carne, a nossa alma e a nossa humanidade foram divinizadas. Infelizmente, muitas pessoas lutam para derrotar o humano, para aniquilar a carne, para submeter a nossa humanidade, pensando que estão agradando a Deus. Não agradam a Deus com isso. Pelo contrário, talvez por isso muitos tenham dificuldade de aceitar a Deus, porque acham que Deus não aceita a humanidade delas. Esses parágrafos que a gente estudou mostram exatamente o contrário. E isso ficou evidente em Jesus, que é 100% homem e é 100% Deus. Um importante ensinamento nós podemos guardar para nós hoje. Nos tornamos mais divinos na medida que nos fizermos mais humanos. Nós alcançaremos a plenitude do divino, meus caros, quando nos empenharmos para conseguir a plenitude do humano. Infelizmente, muitas religiões, mesmo entre nós católicos, muitas pessoas querem aniquilar o humano, aniquilar a carne, e isso é um erro. Dizem que a carne é pecaminosa, acham que a carne é suja, que a carne é para a corrupção. Não. Jesus assumiu a nossa carne, Jesus divinizou a nossa carne. O que acontece muitas vezes é que, negando a importância do humano, as pessoas vivem uma religiosidade puramente sobrenatural, desencarnada, negando o natural. Não nos esqueçamos que Jesus
inaugurou o reino de Deus entre nós, deu-nos o seu Espírito e nós começamos a viver a eternidade desde agora neste mundo. O sobrenatural acontece na minha vida cotidiana, na minha vida familiar, nos meus relacionamentos sociais, nos meus passeios, nas diversões, no meu lazer, nas atividades esportivas, em tudo. É triste ver que existem pessoas que querem sobrepor as verdades religiosas acima de tudo, negando a sua própria humanidade com práticas religiosas desequilibradas tantas vezes e longes da vontade de Deus. É um perigo quando a religião nos faz ver a realidade não a partir da nossa humanidade, mas da sacralidade. A gente acaba caindo no fundamentalismo. Isso deforma a nossa visão e a nossa avaliação da vida, das pessoas, dos valores, daquilo que importa e do que não vale a pena. E até mesmo nos torna incapazes de entendermos a nós mesmos. Passamos a nos depreciar e, no fim das contas, a gente acaba até mesmo fugindo de Deus, porque a gente acha que nosso Deus é um Deus castiguento, um Deus exigente, um Deus que não nos entende. Na verdade, somos nós que fizemos errado. Jesus, meus caros, ia na casa dos seus amigos, ele ia nas festas de casamento, ele se convidava para jantar na casa até mesmo dos pecadores, ele ia pescar, ele fazia churrasco de peixe na praia com seus discípulos, ele ia descansar lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram amigões dele, ele mostrava, revelava ter uma vida social. O transcendente e o infinito, claro, nos atraem. Mas eles começam agora. Se a gente não viver essa nossa humanidade plenamente, claro, exceto o pecado, nós não vamos desfrutar da vida plena e da vida nova que Cristo nos conquistou. Portanto, tomemos a humanidade de Cristo como modelo para a nossa própria humanidade. É o convite que fazemos para você no dia de hoje. Tá bom? Nós vamos deixar na sequência uma proposta de leitura e de reflexão para você fazer, para que esses conteúdos se consolidem. Leia todos esses parágrafos do catecismo. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar numa etapa nova, então é importante que você feche esta etapa que estamos concluindo com a leitura desses parágrafos todos, tá joia? E eu convido então você, como sempre fazemos, a que se inscreva, curta ou avalie, dê o seu positivo e compartilhe com seus amigos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.